E uma outra coisa é o... Não sei se você chegou a ver. Aliás, saiu essa semana até, cara. O segundo sol. Conhece o segundo sol chinês, né? Não, não vi. O segundo sol chinês é o reator de fusão lá, o Tomanak, né, que eles falam? Tokamak. Que a China tá dizendo. A China é que tá na frente disso aí, né? Tem um consórcio mundial, né, para fazer. Mas a China tá. E essa semana ele bateu o recorde de novo de temperatura. Bateu 120 milhões de graus. Isso aí é legal também de explicar pra galera. Isso é muito, muito legal. Que é o jeito de gerar energia, né? Isso. Por que tem um esforço tão grande mundial em cima dessas coisas, Isso. né? Muita gente não sabe, mas aqui na USP, aqui em São Paulo, tem um tokamak. Pequeno, obviamente. Então ele gera. Basicamente, nuclearmente, existem duas maneiras que você pode gerar energia. Existe a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é o que a gente faz em Angra, é o que faz em Chernobyl. É o que São as usinas, né? São as usinas nucleares. As usinas nucleares são de fissão. Porque muita gente fala que as usinas são de fusão, Não, né? são de fissão. São de fissão. De fissão. Então, que é basicamente o quê? Fala aí. Então, basicamente, você pega um átomo muito pesado, átomo mais pesado que o ferro, quanto mais pesado que o ferro, melhor. E quando você quebra um átomo mais pesado que o ferro em dois átomos menores, você gera, basicamente, você pegar qual que é o peso de um átomozão de 238, que vamos chamar de urânio, você quebra em dois átomos menores, o peso desse átomozão é maior do que os dois átomos resultantes. Então essa diferença de energia, ela vai para fora e a gente usa isso para poder gerar energia elétrica, tal. Ou então, fissão, galera, quebra o átomo. Quebra o átomo. Quebra o átomo. Então, você quebra o átomo e ganha energia. Mas para átomos menores do que o ferro, por exemplo, o hidrogênio, um átomo de hidrogênio pesa mais do que dois átomos de hélio. Então, basicamente, se eu pegar dois átomos de hidrogênio e formar um átomo de hélio, a energia desses dois átomos de hidrogênio vai ser maior do que a do átomo de hélio resultante. Então, se você pegar átomos menores do que o ferro e juntar eles para fazer átomos maiores, é meio que loucura você imaginar isso, mas você ganha energia ao fazer isso. E essa é a chamada fusão nuclear. A fusão nuclear é muito mais potente energeticamente do que a fissão nuclear. A bomba de Hiroshima ela é uma bomba de fissão nuclear. É uma chamada bomba H. Não, bomba A. Daí você tem as bombas que são as atuais, que são dezenas de vezes mais poderosas do que... centenas de vezes mais poderosas do que a bomba de Hiroshima, que são as bombas H, elas são de fusão nuclear. Para vocês terem ideia, uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica, que é de fissão nuclear, ela usa TNT como gatilho. Então, basicamente, você tem uma cápsula com um material físsil aqui, e você usa TNT, então dinamite, para fazer eles fundir, eles se colidirem e começarem a fissão. Átomos, e começar a fissão. Uma bomba H usa uma bomba de fissão, uma bomba A, como gatilho. Então essa é a diferença do nível do negócio. De potência, né? Exatamente. Então assim, a fissão nuclear a gente já tem, é um meio seguro, se bem construída, de gerar energia. Chernobyl é um caso completamente atípico, foram falhas humanas que o pessoal cagou um monte de coisa. A série é muito boa para poder relatar a maior parte desses... É boa mesmo, né? A série é legal, legal, né? Série é legal demais. A série é muito boa para poder relatar esses problemas. Será que foi daquele jeito mesmo, cara? Deve ter sido, né? Porque também ali nós nunca vamos saber, né? Nunca ali era a União Soviética ainda, né? Isso, era a União Soviética ainda, aqueles negócios. Dizem, o Felipe Figueiredo que me falou isso, que os custos de contenção, que um dos grandes fatores que levou ao fim da União Soviética foram os custos para conter Chernobyl. Caramba. Porque de tanto dinheiro que eles gastaram para poder conter aquela desgraça lá. Então, a fusão nuclear seria um outro tipo de usina que seria muito mais... Ela não geraria dejetos que fossem radioativos. Seria mais limpa, né? Energia limpa, porque né, você basicamente pegaria dois átomos de hidrogênio e geraria um átomo de hélio.
Hélio é tranquilo. Hélio a gente usa para... A gente põe na boca para falar com voz fina aí. Então é extremamente tranquilo fazer isso. E ele gera muito mais energia. O grande problema é que para poder fazer isso você precisa de temperaturas muito altas. Muito, 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 muito altas. E tem o problema da estabilidade. Da estabilidade, também, né? exatamente. E então, é que esse é o problema. É que o problema, quando você gera temperaturas muito altas, você basicamente começa a ter os átomos se movimentando. Não são mais átomos, são basicamente Plasma, íons, né? São plasma de íons. E eles se movimentam, eles geram tanto campo magnético que eles destroem o campo magnético que eles próprios estão gerando para poder fazer a temperatura aí. Então você tem esse problema que quanto maior a temperatura, mais instável naturalmente ele fica. Então a gente tem alguns reatores de fusão no mundo que todos eles têm um problema bem grande. Praticamente todos eles você gasta mais energia para poder criar o plasma de fusão do que a energia que você gera. Então você gera energia, mas você basicamente tem que gastar uma energia para poder fazer o átomo fazer funcionar, ele começa a gerar menos energia. Existe um projeto que é o... Esqueci. É o International Fuel. É um projeto gigantesco. É um projeto gigante agora. Das maiores... Não, e o legal também... Deixa eu colar aqui de novo. Esse segundo Sol, assim, ele já 120 milhões de graus e tal, mas foi por pouquíssimo tempo. É sempre por pouquíssimo tempo, né? Isso. Porque eles falam que eles têm um limite que eles querem chegar. Eles estão extrapolando o limite. Porque tem um limite que eles querem atuar por um tempo razoável, que se eles conseguem, nesses testes, extrapolar, eles conseguem garantir esse funcionamento depois, né? Então, esse chinês é o que está mais avançado, mas aí tem uma coisa legal. Além de ter esse projeto aí de países, tem empresas agora, né, cara? Já viu isso aí? Não vi. Tem, achei. Tem umas 3... ITER é o nome do projeto, do projeto internacional. De países, né? Esses são diversos países, está sendo construído na França. Isso. E a ideia dele, basicamente, eu acho que a gente já teve um reator que atingiu por picosegundos, que ele conseguiu ser net no negócio. Ele gerou a mesma quantidade de energia que ele gastava para se manter. Mas o ITER, ou os chineses, ninguém sabe quem que vai ser teoricamente o primeiro... Não, mas os chineses estão dentro aí do ITER. Esse tokamak, o segundo Sol que o pessoal chama, já é um negócio para depois eles colocarem funcionando ali dentro. Legal. Então, a ideia é ter o primeiro reator de fusão sustentável que vai gerar mais energia do que ele gasta. Daí, se a gente conseguir fazer isso, basicamente, acabou a brincadeira. Não existe mais necessidade de preocupar com usina hidrelétrica, com usina... Porque você tem uma energia segura. Porque o que acontece... Isso é uma coisa legal. O pessoal vai achar que nós vamos explodir o mundo. Se ele perde a compressão, a fusão para. Se ela escapa, isso, né? é hélio e é hidrogênio. Ela gera ordens de grandeza a mais do que uma usina hidrelétrica, uma usina de fissão. Então, assim, seria... Tem gente que diz que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um outro problema, que é o problema térmico. Que a gente vai ter tanta energia, que a gente vai esquentar tanto o planeta, que a gente vai ter outros problemas térmicos atmosféricos. Mas, como problema de energia, seria a solução mundial para tudo. Exatamente. Aí tem duas coisas bem legais. Uma entra o hélio 3, né, que tem lá na Lua, que o pessoal fala que você colocando o hélio, né, ele é mais estável na hora, né, de fazer esse processo todo. Por isso que a China, de novo, ela tá... A vontade deles é explorar o hélio 3 na Lua. Tanto que o cara lá, o chefão da Agência Espacial Chinesa, fala, cara, isso aqui é a energia do futuro. E ele brinca de vez em quando, ele fala, energia infinita, cara. Entendeu? A gente sabe que não é assim, mas é o jeito que ele fala, né?